E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começaram a terminar os jogos agora da quinta rodada. O primeiro jogo que terminou foi, acho que o jogo que era mais esperado por todo mundo. É o Pragnananda contra o Nepo. O Nepo é líder isolado no momento. Vamos lá. E o Prag é um baita jogador, né? Tá jogando bem até, jogou muito bem ontem. Vamos lá, o Prag tá de brancos, o Nepo de negras. Mas o mais interessante que eu estava observando é que o Nepo, todos os jogos de negras que ele jogou de negras, ele empatou e foram bem mais calmos. Ele de branca ele ganhou todos. Dá a impressão que aquele tá que nem time de futebol. Em casa ele vai com tudo para cima. Fora de casa ele vai lá e se empatar tá bom. Se ganhar, melhor ainda, mas se empatar tá bom. Mas vamos lá. O Praga saiu com E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, é Petrov, né? Cavalo E5, T6, cavalo F3, cavalo por E4, D4, D5, bispo D3, bispo D6, roque, roque, C4, C6, tentando tirar o protetor do cavalo, e aqui, e voltando, cavalo C3, cavalo por C3, B por C3, D por C4, bispo por C4. Até aqui estão desenvolvendo as peças, está bem tranquila a partida. Bispo F5, bispo G5, atacando a dama. Bispo G5 atacando a dama. Dama A5, atacando o peãozinho aqui que está sem defesa. Cavalo H4 atacando o bispo, que está sem defesa também. Bispo E6. Bispo por E6. Dama por G5. Cavalo F3. Voltou a dama A5 a atacar o peãozinho. Bispo H3. Era melhor talvez dama D3, né? É porque se ele capturasse o bispo aqui, a dama capturava e levava um bispeto ali pelo jeito e capturava esse bispo das negras. Era melhor esse dama B3 mesmo. Vocês entenderam? Se ele capturar aqui o peão, o bispo, a dama captura. A dama captura dando cheque, né? Que vai capturar o peão. Ó, ele pode se defender com a torre, ou eu jogar o rei. Ou ele vem aqui com o rei H, ou ele defende com a torre. E a dama captura o bispo aqui. Mas, vamos voltar lá. Vai jogar o quê? Dama por C3, ele deixou, ele recuou o bispo. Torre B1. Olha lá, B6. Torre B3, atacando a dama. E o Nepo vai trazer a torre para o meio. Dama A5. D5. C por D5. Nesse lance, o Nepo ficou muito tempo pensando nesse lance. Eu lembro que eu estava olhando a partida, mas demorou bastante. Ele estava com vantagem no tempo sobre o Prag, ficou com desvantagem, mas ficou muito tempo pensando nesse lance. Por fim, ele decidiu, acho que era o mais óbvio, né? Aqui, porque aqui se fosse, ó, se ele capturasse dama por D5, ó, torre D3,
Podia ser o bispo por H2, cheque. Dama H2. Dama por peãozinho. Pegava. Ia ficar com uma peça a menos. Mas muitos peões compensando. Né? Ia ficar 6 peões contra 2. O problema do Nepo é que esse cavalo do Nepo que tá aqui também faz não sei quanto tempo e não arranca. Faz 22 jogadas que ele tá aí e a torre tá presa lá. Ele não sai com o cavalo e nem com a torre. E as brancas estão com todas as peças jogando. Jogou o cavalo G5. Bora lá, jogou H6, deu totalzinho no cavalo. Aqui se jogasse dama por A2, que era uma... Eu estava olhando se fosse dama por A2, ele ia jogar cavalo por F7, torre por F7, bispo E6. Ele ganhava qualidade, né? E detalhe, ele ganha qualidade aqui e a dama entra aqui dando cheque ainda no rei. E, ó, olha o que ia acontecer aqui. Ia cair tudo. E detalhe, a dama ainda está protegendo a torre aqui, né? A dama ia fazer esse estrago e ainda tem a opção de... Ele ia ganhar qualidade aqui, o bispo pela torre. E além disso, o rei ia capturar o bispo. Ele ia entrar com a dama aqui e ele tinha a opção de capturar a dama. Que ele deveria fazer isso, porque o cavalo não dá por causa do bispo aqui. E eles iam trocar, mas ficava... Porque aqui a quantidade de peões está bem... Tá bem alta, né? Tá bem a mais. Mas eles jogaram o que? H6, cavalo F7, jogou mesmo. Rei por F7. Torre D3. Cavalo D7. Torre por D5. Cavalo C5. Se jogasse bispo por H2 aqui no caso, ia jogar rei por H2, cavalo C5. Então, mas vou voltar, jogou cavalo C5, torre por D6. Na realidade, as brancas queriam dar mate aqui, né? Com dama D5. Ele ia ser dama D5, o único jeito dele defender era com o cavalo, né? Capturava. Ele não tinha pra onde ir, a dama era mate mesmo. Nossa. O Prague não viu aqui. Nossa, deixa eu voltar aqui. Aí aqui tem o Bispo Branco também atravessando aqui. Nossa, ia ser terrível aqui. Mas não foi nada disso que eles fizeram, né? O que aconteceu aqui, ó? Torre por D6. E aquele papo, ó, a dama conseguiria dar mate se fosse. Agora não, né? O Nepo percebeu. Agora a dama fez dama D5, dando cheque. Rei H8. Bispo F5. Nossa, estão cercando o rei do... O Plague tá dando uma canseira no Nepo, hein? Talvez o melhor lance fosse esse, dama
E5. Por quê? Assim, ó, aqui a dama E5. Ah, porque aqui o que acontece? Aqui ele poderia... Tava cravada a dama, né? Daí a casa realmente caía. Dama A2 e capturar o peão. Torre para H6. Rei G8. Torre H5. Ele podia ter jogado o G6, né? E a dama ia voltar rapidão aqui. Mas a dama voltando rapidão aqui, ele podia ter cravado a dama. Se acontecesse isso, ia ser cavalo por bispo. Ele podia capturar o cavalo. A dama ia perder a peça. Mas agora vamos lá o que jogaram. Cavalo B7. Dama por A5. Cavalo por A5. Na realidade saiu toda a pressão da partida que estava em cima do Nepo. Com essas trocas de dama, ficou bem mais fácil, né? O Nepo que estava numa situação brava, com o rei meio desprotegido, as brancas aqui tá tudo bonitinho aqui. O Plague bobeou, né? Trocou as torres, agora vai dar pro Nepo G4, cavalo C4, torre D5. Aqui podia ser torre D4, né? Cavalo E5, F4. Ele podia capturar o peão aqui, né? E ainda a torre estava atacando o bispo aqui. Ele ia capturar. Desculpa, não capturava. Esquece. Aqui não dá pra fazer nada, né? Mas o que jogaram? Torre de A, E8, H3, cavalo E5, rei G2. Na realidade ele jogou rei G2 porque era para prevenir o cavalo F3, né? Que o Nepo pretendia jogar. Jogou G6, bispo C2. Talvez o bispo B1 aqui seria mais forte, né? Mas jogou com bispo C2, G5, bispo F5, voltou agora, instalou o bispo aí, né? Torre E7, torre D6, rei G7, torre 1. Aqui talvez dobrar seria uma boa, né? Torre F6. Aqui a posição está igual, né? Está empatado praticamente. Torre D5, atacando o cavalo. Cavalo G6. Torre E7. Cavalo por E7. Rei D7. Torre. Rei F8. Bispo E4. A5. G3. Cavalo G6. Bispo por G6. Agora começaram a tocar tudo agora. Torre por G6. H4. Torre C6. H por G5. H por G5. Torre B7. A4. E eles empataram. Foi assim um jogo, acho que assim o Prague, acho que o Prague perdeu a chance de ganhar esse jogo. O Nepo ficou inferior, conseguiu, o Prague não viu aquele lance lá de dama. Eles estavam meio apertados no tempo, eu lembro uma hora que eu olhei, mas assim, o
Prague não viu e perdeu uma bela chance de ganhar. E o Nepo continua isolado, líder isolado por enquanto. Nossa, falta o Nepo ganhar pela terceira vez o candidato. Mas ele tá bem, é o que eu falo assim, todas que ele jogou de branca, ele ganhou. E todas que ele jogou de negra, ele empatou. Ele tá muito bem. Depois, hoje ele não perde, só de não ter perdido hoje, o Prague foi um adversário terrível para ele, foi a partida mais difícil do Nepo, com certeza até agora. Tá bom? Valeu, pessoal, até mais, um abraço.